Você está na Rede Estação Amparo, um oferecimento de Academia Biofitness, Amparo Motos, Aplique Suplementos, Barba Negra Importados, Barbearia 1907, Bifit, Smokey TS, Rádio 104 FM de Serra Negra e Camila Faneca. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo e opiniões contidos nele são de responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Eu sou o Carlos Martorelli e está começando mais um Conexão Regional. E o jornal de hoje eu queria começar com uma bomba que vai abalar as estruturas da nossa região. Eu vou chamar aqui no meu telão uma matéria. Você não pode perder essa bomba. Tá preparado? Na tela! Censura Federal Amparo 2026. Programa Conexão Regional Censura Livre. Muito obrigado, Paulo. Essa é a bomba da semana, porque, gente, não é brincadeira, não tá fácil pra ninguém, Eu vou aproveitar aqui, enquanto a gente tá no ar, eu quero aproveitar aqui
deixar um abraço muito grande. Tem alguns abraços que eu preciso mandar, porque o pessoal tá procurando muito a gente. Então eu queria mandar um abraço aqui pro Simão. O Simão, pessoal lá da padaria do Simão, eu fiz uma brincadeira semana passada ou retrasada e rendeu bastante. Então eu queria mandar um abraço pro Simão, pro Gabriel, pro Pedro, pro Nivaldo, pro Alessandro, que eu há 10 anos conheço ele, falar Alessandro é Alessandro, e o Juliano Colomban. E eu tenho uma premissa na minha vida, que tudo é legal quando é legal para todo mundo, que a brincadeira ela é boa quando todo mundo gosta. E eu falei aqui de algumas pessoas que ninguém acreditou. Então, até agora todo mundo tá falando que é zoeira, que é tiração de sarro, porque é um mais sarrista que o outro, então ninguém sabe. E como ninguém sabe, eu tenho essa premissa na minha vida, e como a vaidade, né, a soberba e a arrogância não faz parte da minha personalidade, eu queria aproveitar aqui, ó, mandar um beijo, um abraço e um pedido de desculpa pro Tatão. Que o Tatão falou, pô, eu nem tava na padaria o dia que vocês armaram a brincadeira. Não tava mesmo. Não tava na padaria, nem o Tatão, nem o Amarelo. Então, Tatão, um beijo. Amarelo, um beijo. Se vocês não gostaram, desculpa. Fica só um abraço pro pessoal que tava lá então, tá bom? E aproveitando também, a gente falou em café da manhã, né? Aquele dia lá na padaria do Simão. Mandar um abração aqui pro Mário Ancona, do Hotel Ancona aqui em Amparo. Porque ele encontrou comigo e falou, pô, fala lá também que a gente tem café da manhã aqui no hotel. Verdade, eu não sabia também, né? Então, até me convidou, falou, vem tomar um dia um café aqui no hotel comigo, até às 10 da manhã. E eu falei que eu vou, eu não sei vocês. Eu janto que nem passarinho, mas de manhã eu como igual um jiboia, se deixar eu engulo um boi, né? Então eu tô para ir lá tomar café, não tenho dúvida que vai ser maravilhoso, porque lá tudo no Ancona é primeira linha também. Então um abração aí pro Mário do Hotel Ancona. E gente, mais um abraço, se eu não deixar esse abraço aqui, depois o povo briga comigo. Encontrei lá no posto de gasolina o Fernando e o Wesley, que trabalha lá na Avenida Material de Construção da Mostarda, né? E eles pediram, manda um abraço lá pro pessoal do depósito. Então um abraço para todo mundo aí da Avenida Material de Construção lá na Mostarda. Tem o Sorriso também trabalha lá, né? Para todo mundo da Avenida em geral. Então um abração aí pro Fernando, pro Wesley e para todo mundo da Avenida. Agora, já que falei 2 vezes aqui de Monte Alegre, aproveitar mais um recado aqui. Gente, Festa do Morango, dia 22 de agosto começa. Não percam, você que gosta de morango, não tem nem o que pensar 2 vezes. Corre para Monte Alegre, Festa do Morango. Eu passei hoje lá na praça, lá já estavam montando barraca, já estavam montando estrutura na rua da igreja, uma estrutura bem grande, então eu tenho dúvida que a festa vai ser bem legal. Festa do Morango de Monte Alegre do Sul. E aí, em Monte Alegre do Sul, outro recado legal, e ó, o pessoal já tá até com fome, porque eu falei café da manhã, né? Falei de café na padaria, café no hotel, aí falei Festa do Morango, eu vou falar mais comida ainda. Você que gosta de uma bela de uma feijuca, presta atenção. Atenção! Dia 12 de setembro, mais conhecido como 12/09, vai ter a mega feijoada da Primeira Igreja Batista de Monte Alegre do Sul. Eles estão preparando uma feijoada assim espetacular, completa, com tudo que tem direito. Com torresmo, com vinagrete, com acompanhamento, com arroz, com farofa, com tudo. Então dia 12 de setembro, primeira feijoada da Primeira Igreja Batista de Monte Alegre do Sul, que eles estão envolvidos numa campanha muito bacana para adquirir o terreno que eles querem fazer uma igreja com sede própria para poder continuar o trabalho de evangelização, trabalho social, trabalho maravilhoso que a Primeira Igreja Batista de Monte Alegre do Sul faz lá na cidade. Então peço aqui colaboração de todo mundo. Dia 12/9, bateu a fome, já corre. Feijoada da Primeira Igreja Batista de Monte Alegre do Sul. Tá legal, gente? E agora eu vou parar de mandar abraço, agora eu vou parar de alisar, né? E agora vamos falar aqui. Gente, uma coisa muito legal que eu queria falar para vocês,
eu recebi aqui, vou até chamar a matéria, um morador de Amparo idealizou um trabalho muito bacana, está sendo muito elogiado por várias pessoas, que é um trabalho de fiscalização através de um site ele fez e ele conseguiu colocar no site dados que são públicos, dados abertos, né, para que as pessoas possam acompanhar gastos públicos. Então vamos chamar aqui, é muito bacana esse site. Olha só que legal, põe aqui, produção. Censura Federal Amparo 2026. Quadro do Programa Conexão Regional. Programa censurado. Não pode ser exibido. Maravilha, obrigado aí pela matéria. Agora, gente, eu falei bastante lá de Monte Alegre, de falar aqui de Amparo para vocês um negócio muito bacana. Há um tempo atrás, eu recebi aqui no jornal uma mocinha chamada Renata. Vocês lembram? Renata Mantovani, que estava fazendo uns vídeos mostrando a história, alguns lugares aqui de Amparo, e ela até trouxe a notícia que ela ia fazer um programa aqui com a gente na TV Amparo, e eu falei para ela naquela época, eu não sei se vocês vão lembrar, eu falei, cara, eu acredito que você vai revolucionar alguma coisa aí na educação, porque você está trazendo uma linguagem para um assunto que muitas vezes o jovem não está muito inteirado, né? Às vezes o professor de história na escola tem dificuldade de trabalhar determinados temas porque o jovem não quer saber. E aí quando você traz isso para a internet nessa linguagem de Instagram, acho que você vai começar a influenciar e não vai demorar muito aí. Os alunos vão começar a buscar você, vão levar para a escola vai começar a indicar você. Eu falei isso para ela aqui, eu lembro muito bem. E essa semana eu vi um vídeo dela mostrando até mensagens de alunos, que os alunos, isso está acontecendo, né? Os alunos estão levando os conteúdos dela para dentro da escola, para a sala de aula, para falar com os professores, e os professores mostrando o conteúdo dela. Então, assim, eu não tinha dúvida que isso ia acontecer. Que legal, fico feliz pra caramba. Estou acompanhando o Doc Amparo da Renata com programas assim impecáveis, muito bacana. E não é só história, né? A gente tá falando assim, mostra tal personagem, tal prédio. Não é só isso. Além da gente conhecer a história da nossa cidade, ela está mostrando algumas coisas aí, peculiaridades de coisas que a gente não conhece, coisas novas, né? Como, por exemplo, aí algumas fazendas, algumas coisas que são coisas espetaculares que a gente tem aqui em Amparo e muita gente nem sabe, porque é novo. Então eu queria mandar aqui o parabéns mesmo para a Renata, trabalho brilhante que ela está fazendo em todos esses lugares que ela está indo, que ela está mostrando, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto aqui no Doc Amparo. Tá ficando muito legal. Renata, parabéns, estou adorando o seu trabalho, cada vez melhor. E por falar em trabalho cada vez melhor, eu vou chamar uma outra matéria para vocês aqui. Por quê, pessoal? Eu não sei se todo mundo sabe. No mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos, a cultura de consumir cogumelo vai além da culinária, né? O cogumelo, em muitos lugares, ele é tido como alimentos, entre aspas, medicinais. Porque os cogumelos têm propriedades, existem muitos estudos, né? E em muitos lugares do mundo os cogumelos são utilizados como medicinais. Aqui a gente utiliza a palavra funcional, a gente não usa medicinal, a gente usa a palavra funcional. Mas o fato é que muitos desses cogumelos auxiliam e previnem inúmeros problemas, né? Então eu vou chamar uma matéria aqui muito bacana, falando num cogumelo chamado juba de leão. Você aí que tem avô, que tem pai, que tem mãe, que tem vó, presta atenção no que eu vou mostrar aqui, assista essa matéria, compartilha com o pai, compartilha com a mãe, compartilha com o vô, compartilha, além de ser utilizado na altíssima gastronomia. Olha que legal, põe aqui por favor. Censura Federal Amparo 2026. Programa Conexão Regional Censura Livre. Hoje eu vim falar aqui, eu vim trazer uma dica pra vocês de um cogumelo que eu descobri lá na China, eu não conhecia aqui, mas é possível de achar aqui no Brasil sim, que vai aumentar a sua capacidade cognitiva, de memória e de reação super rápido, quase que instantaneamente, caso você tenha uma palestra, uma ligação, um pitch de negócio, caso você esteja estudando uma coisa importante ou precise fazer algum tipo de apresentação, esse cogumelo muda o jogo. E o mais interessante é que esses efeitos que eu tô falando agora são no curto prazo, mas no longo prazo, o consumo constante desse cogumelo vai criar novas conexões neurológicas no seu cérebro, comprovadas cientificamente, para que você saia um pouco da resolução comum de problemas que você tem. Sabe quando a gente acaba não vendo uma saída e ela sempre esteve ali, talvez venha uma pessoa de fora e dá um toque para vocês e fala, eu não tinha pensado nisso?
Pois é, esse cogumelo é comprovadamente eficaz em criar essas novas sinapses neurológicas para você sair da mesmice, seja lá para qualquer objetivo que você tenha em mente. Eu tô falando de um cogumelo chamado juba de leão, tá? Ele era muito fácil de encontrar na China, em qualquer supermercado. Ele é ruim, tem um gosto meio estranho de cândida, assim, sabe? Mas o pessoal na Ásia adora esse tipo de cogumelo, eles comem talvez por outros motivos, mas ele é um nootropic, que o pessoal chama, é uma coisa neurotrópica. Ele dá um empurrão cerebral positivo, sem nenhum tipo de consequência ruim, sem nenhum tipo de efeito colateral. E eu queria aqui citar um estudo do Jornal da Biomedicina e Ciência, que esses caras fizeram uma coisa incrível em relação a essa juba de leão. Esses caras conseguiram medir o crescimento de células adrenais nervosas, tá? Após o consumo desse juba de leão. Então foi batido o martelo falando, por algum motivo, esse cogumelo faz a gente criar novas conexões cerebrais. E uma outra publicação do Jornal de Pesquisa Fitoterápica fez uma abordagem extremamente controlada, com testes controlados, com placebo, controle, e fez uma sequência de testes cognitivos antes e depois entre essas pessoas consumindo juba de leão, não consumindo juba de leão, pessoas consumindo placebo, consumindo diversos outros chás e terapias que dizem aumentar a cognição, e nada bateu a juba de leão. Esse cogumelo aumenta algo chamado BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Isso nada mais é do que o estímulo na construção de sinapses entre seus neurônios. Deixa eu pintar uma coisa aqui na sua cabeça rapidinho. Quando a gente aprende uma coisa nova, certo? Quando a gente aprende uma nova habilidade, uma nova língua, ou tá nesse processo de aprendizado, ou quando você passa por uma situação adversa e precisa criar algum tipo de resolução de problema e passa por ela, a gente costuma criar novos caminhos. É como se você estivesse passando por uma intersecção e tivessem duas saídas, uma bifurcação, certo? Tinham duas entradas. E dessa bifurcação você sempre tomava um caminho ou outro, porque você só tinha essas duas opções. O aumento no BDNF causado pelo consumo de juba de leão fez essa bifurcação virar uma intersecção de 4 entradas, de 8, de 20, conforme essas pessoas foram utilizando desse cogumelo no longo prazo. A gente está falando aqui de uma resolução de sair fora da caixinha por conta de um consumo de um cogumelo natural. Eu não sei se alguém já leu aqui um livro judaico, eu não vou me lembrar o nome do autor, depois eu coloco aqui na descrição, que é o Manual de Resolução de Problemas Judaico, que é um livro super curto que fala justamente desse tipo de resolução de problema que a gente talvez não consiga enxergar por conta de não conseguir pensar um pouquinho fora da curva, certo? Ou mesmo que a gente tenha a tendência de pensar fora da curva, sempre tem alguma coisa que a gente não pega. Aí aquela pessoa vem de fora e dá uma outra perspectiva pra gente. Esse cogumelo tem a capacidade de trazer essas perspectivas que a gente não via antes. Ele expande a nossa capacidade. Essa intersecção acaba tendo diversos outros caminhos e te estimula a seguir caminhos diferentes e sair da mesmice. Isso não é uma coisa doida? Pra mim é uma coisa tão doida que eu resolvi vir aqui fazer um vídeo sobre o cogumelo juba de leão. Se você me perguntar onde que acha isso aqui no Brasil, eu não vou saber te falar. Eu já ouvi falar que na Liberdade eles têm diversos cogumelos diferentes consumidos na Ásia. Eu tenho certeza que tem alguém vendendo na internet. Isso é totalmente legal, não é nada alucinógeno, não vai te dar absolutamente nada desse tipo de reação. É simplesmente algo que cria sinapses neurológicas, entre vários outros benefícios desse cogumelo maravilhoso. Tá? E eu queria falar também para quem tem interesse em fazer um agrupamento, um combo desses nootrópicos, existem outras coisas que vão ser interessantes para você fazer, um stack, uma junção de várias coisas que vão te dar essa capacidade cognitiva aumentada, tá? Tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Uma das coisas mais legais para você fazer que está aqui na palma da sua mão, você ir no supermercado e comprar agora, é o consumo de mirtilo. O porquê que o mirtilo, em conjunção com algo que aumenta BDNF, como a juba de leão, vai te dar uma combinação interessante. Porque o nosso cérebro, quando ele mais usa de energia, mais estresse oxidativo é produzido. Porque é normal, a gente tem mais reações acontecendo no cérebro, a gente tem mais estresse, a gente tem mais bioprodutos, certo? Estresse oxidativo. E esse tipo de estresse oxidativo está no nome, é estresse. O mirtilo, ele é um dos mais potentes antioxidantes que a gente consegue achar aqui no supermercado, em qualquer lugar. Ele tem uma pancada de polifenóis que vão exatamente atacar esses oxidantes, chama antioxidante por uma razão, e eliminar esse tipo de gasto, esse tipo de bioproduto produzido por uma intensificação no seu cérebro. Então talvez isso seja uma das melhores combinações que existem
para você dar uma apresentação, para você fazer um estudo, fazer uma prova, fazer uma reunião de negócios, propor alguma coisa que você precise de palavras rápidas vindas na sua cabeça, sabe? De uma hora para outra, você sabe o que falar, você sabe puxar aquela memória daquele estudo que você fez, fazer uma apresentação com uma dicção muito melhorada. Esse com certeza vai ser a coisa mais simples que você consegue fazer para colocar em prática. Só pra gente bater um pouco na tecla da ciência em relação ao mirtilo, o Jornal de Nutrição e Fisiologia Aplicada fez um baita de uma publicação. Eles deram suco concentrado de mirtilo por 12 semanas para os participantes. E o que eles descobriram foi que a fluência sanguínea, tá? A viscosidade e fluência sanguínea no corpo dessas pessoas melhorou drasticamente, inclusive na irrigação lá no cérebro. Então tinham regiões do cérebro que eram menos irrigadas, porque por constrição, por questões de serem menos irrigadas mesmo, tinha uma fluência de sangue muito maior passando por ali. Agora me fala, você tem mais sangue passando por ali, certo? Ou seja, está sendo entregue mais nutrientes para a região. Com isso, você tem o seu sangue rodeado, cercado, cheio de antioxidantes, ok? Vindo desse mirtilo. Em combinação, você tem os efeitos da juba de leão sendo melhor entregues ao seu cérebro. Aí você me fala se não foi feito um para o outro, essas duas coisas? Então coloque isso na sua cabeça. Se você tem uma tarefa que vá precisar da sua concentração mais do que o normal, mirtilo e juba de leão vai mudar o seu jogo. É o mais próximo que a gente talvez consiga chegar daquele filme Sem Limites, do Bradley Cooper. Sabe qual que eu tô falando? Claro que a gente não vai chegar numa potência daquela de tomar uma pílula que, por sinal, tem consequências drásticas. Não sei se você já assistiu no filme, não vou dar spoiler pra ninguém. Mas é de longe a minha combinação favorita pra você que quer produzir em alta performance. Maravilha, muito obrigado. Então, pessoal, esse foi o nosso jornal de hoje. Eu queria falar pra vocês aqui. Eu sei que muita gente estranhou. Carlos, você tá muito bonzinho. Fala, gente, eu tô. Olha a minha cara aqui, presta atenção no meu rosto de alegria. Então, esse foi o nosso jornal de hoje. Eu vou ficando por aqui e vou deixar vocês com o filme Jumanji. Tchau, gente! Você escolhe a IP todos os dias, ano após ano. E é por isso que estamos aqui para te dizer obrigado. É para merecer a sua confiança que trabalhamos com seriedade, com transparência. Obrigado por escolher a IP ontem, hoje e por deixar a gente continuar fazendo parte da sua vida amanhã. Afinal, a IP não tem só 75 anos de história. Tem 75 anos de histórias com você.